Olá, queridíssimos e queridíssimas do Evangelho da Noite, bem-vindos! Hoje vamos fazer o culto do dia 8 de setembro de 2022 e vamos usar para fazer a ambiência o livro, vou mostrar. Veja, é o livro Fonte Viva. E é a lição 58, Discípulos. Eu ia até ler uma outra lição de abertura que eu li no culto do lar e fiquei impressionado. Mas abri essa daqui ao acaso, que inclusive é do culto do lar, era um outro livrinho. E é discípulos. E na passagem de hoje nós vamos estudar também a posição dos discípulos. Aí, e como essa leitura aqui dizia discípulos, eu falei, eu acho que é essa daqui que eu tenho que ler, né? E diz o seguinte: e qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Isso é Jesus no Evangelho de Lucas, capítulo 14, versículo 27. Os círculos cristãos, de todos os matizes, permanecem repletos de estudantes que se classificam no discipulado de Jesus com inexcedível entusiasmo verbal. Como se a ligação legítima com o Mestre estivesse circunscrita a problema de palavras. Na realidade, porém, o Evangelho não deixa dúvidas a esse respeito. A vida de cada criatura consciente é um conjunto de deveres para consigo mesma, para com a família de corações que se agrupam em torno dos seus sentimentos e para com a humanidade inteira. Não é tão fácil desempenhar todas essas obrigações com a aprovação plena das diretrizes evangélicas. Imprescindível se faz eliminar as arestas do próprio temperamento, garantindo o equilíbrio que nos é particular. Contribuir com eficiência em favor de quantos nos cercam o caminho, dando a cada um o que lhe pertence, é servir a comunidade de cujo quadro fazemos parte. Sem que nos retifiquemos, não corrigiremos o roteiro em que marchamos. As árvores tortas não projetam imagens irrepreensíveis. Se buscamos a sublimação com Cristo, ouçamos os ensinamentos divinos. Para sermos discípulos dele é necessário nos disponhamos com firmeza a conduzir a cruz de nossos testemunhos de assimilação do bem, acompanhando-lhe os passos. Aprendizes existem que levam consigo o madeiro das provas salvadoras, mas não seguem o Senhor, por se confiarem à revolta através do endurecimento e da fuga. Outros aparecem seguindo o Mestre nas frases bem feitas, mas não carregam a cruz que lhes toca, abandonando-a à porta de vizinhos e companheiros. Essa última categoria está cheio. Dever e renovação, serviço e aprimoramento, ação e progresso, responsabilidade e crescimento espiritual,
aceitação dos impositivos do bem e obediência aos padrões do Senhor. Somente depois de semelhantes aquisições é que atingiremos a verdadeira comunhão com o Divino Mestre, graças a Deus. Graças a Deus, graças também ao Cristo de Deus, ao Espírito Santo de Deus, e graças ao nosso patrono São Francisco de Assis e a sua falange benfeitora, que tanto nos envolve e nos auxilia. Graças também à egrégora da Aliança da Fraternidade do Evangelho da Noite, que realmente realiza esse culto no lar, que é o culto do Evangelho da Noite, ampliado. Graças aos nossos guias, protetores e anjos da guarda. Queremos agradecer desde o último culto que fizemos, que aqui estivemos, e agradecer a oportunidade de aqui estarmos mais uma vez. Agradecer a toda essa espiritualidade que tanto nos envolve, nos protege, nos conduz e nos aconselha. Graças a Deus. Então, dessa forma, Senhor, pedimos então que toda essa imensa espiritualidade que nos envolve faça essa ambiência de forma que possamos conectar as esferas mais altas que conseguimos, de forma a recebermos em nosso lar toda essa pleia de trabalhadores espirituais e entidades iluminadas que vêm nos beneficiar, nos reharmonizar. E que, durante esse culto, possamos então permitir a ação dessas falanges benfeitoras. Dá-nos a permissão para dar por iniciado o culto da noite de hoje, dizendo o lema da nossa casa, paz e fraternidade, e o lema de Francisco, paz e bem, graças a Deus. Então, queridíssimos, vamos dar continuidade ao estudo do Evangelho de Marcos e capítulo 9, né? Nós paramos na vez passada no versículo 13 e agora nós vamos estudar um montão de versículos, de 14 até 27. Coisa pra caramba. Porque ele vai narrar uma passagem que o Pastorino intitulou A Cura do Epilético. Então, Marcos, os três sinóticos relataram e Marcos descreve assim: e chegando para os discípulos, viu grande multidão em redor deles e escribas discutindo com eles. Imediatamente toda a multidão, vendo-o, surpreendeu-se e, acorrendo, saudava-o. Vendo-o, saudava-o a Jesus. E chegando para os discípulos, viu grande multidão ao redor deles, discípulos, e os escribas discutindo com eles. Quem está vendo isso é Cristo. E aí a multidão viu Cristo, foi saudá-lo. E lhes perguntou, Cristo perguntou para a multidão: que estás discutindo com eles? Eles, os discípulos. Respondendo-lhe um dentre a multidão, disse, vai contar o caso: Mestre, eu te trouxe meu filho, que tem um espírito imundo, um obsessor. E este, onde quer que o apanhe, convulsiona-o. E ele espuma e range os dentes e vai definhando. Roguei a teus discípulos que o expulsassem, e eles não tiveram força. Respondendo, disse-lhes: ó geração sem fé, até quando estarei convosco? Até quando vos tolerarei? Trazei-mo.
E eles lhe trouxeram, e vendo a Jesus vendo a criança lá, logo o espírito o convulsionou e, caindo no chão, contorcia-se, espumando. Perguntou-lhe Jesus ao pai dele: há quanto tempo acontece-lhe isso? Respondeu ele, o pai: desde a infância. E muitas vezes o lançou, ora no fogo, ora na água, para destruí-lo. Mas, se podes alguma coisa, compadece-te de nós e nos ajuda. Disse-lhe Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou: creio, ajuda a minha incredulidade. E vendo Jesus que uma multidão afluía, repreendeu o espírito, dizendo-lhe: espírito imundo e surdo, espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e nunca mais nele entres. Gritando e convulsionando-o muito, saiu, e o menino ficou como morto, de modo que a maior parte do povo dizia: morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, despertou-o e ele levantou-se. Os outros dois evangelistas, o Mateus e o Lucas, também narram, mas com menos detalhes, gastando menos versículos, né? Mas, assim, a narrativa é a mesma e estão alinhados, mais ou menos as mesmas expressões, tá? E o que a gente vê aqui? Jesus, lembra? A vez passada era a reencarnação. E a anterior ainda era a transformação, transfiguração. E aí isso se deu lá no alto da montanha. Jesus está descendo a montanha, já teve a transfiguração lá no alto. Na descida está com os 3 discípulos, que ele escolheu para que subissem a montanha com ele, né? Os 2 mais chegados, Pedro e João, e o irmão de João, Tiago. Na verdade, esses eram os mais ditosos, que tinham uma sintonia melhor. Que ele escolheu 12 discípulos, apóstolos. Ainda tinha os discípulos ele não escolheu. Eles andavam lá atrás dele. Os 12 apóstolos foram escolhidos dentre os discípulos. Pensa-se que são os 12 melhores vibrações ali daquele grupo, daquela época. E tanto eles tinham potencial que eles fazem também, os apóstolos têm um percurso e uma ascensão que vai se dar depois que o Cristo partir, quando eles recebem o batismo no Espírito Santo, tá? E agora eles estão no curso. Esses 3 estão mais adiantados. Eles vão passar esse ensinamento para os outros, lá da transfiguração, né? Porque é uma coisa iniciática, muito. A gente viu, quem não lembra, é só procurar o estudo desse evangelho há 2 semanas atrás, tá? Que é justamente esse tema, transfiguração. E aí, quando eles desceram, eles estavam falando de reencarnação. Eles, o Cristo e os 3 apóstolos. E agora chegou lá embaixo da montanha, onde o povo ficou lá esperando ele e os outros 9 apóstolos. Então, essa questão que o pai levou o filho, né, lá para Jesus curar. Chegou lá, Jesus não estava lá. Onde está Jesus? Aí ele foi ali em cima um instantinho fazer uma transfiguração e já volta. E aí
Aí o que aconteceu na transfiguração, que ele realmente, eu estou brincando, né? Que ele realmente foi lá fazer, tem que ir lá, quem não lembra, 2 semanas atrás, né? A semana passada foi a reencarnação e a retrasada a transfiguração. Tudo ainda capítulo 9. E aí estavam os 9 discípulos lá, o povo sabia que os 9 discípulos estavam com Cristo e, quiçá, até alguém sabia que eles já tinham feito incursões ali pela Judéia, né? Pela Galileia, fazendo a mesma coisa que o Cristo, curas e pregando, dizendo, ó, o reino de Deus é próximo. O Cristo veio trazer uma boa nova, era essa que era a pregação, para chamar a atenção da gente, né, dos homens encarnados. Aí ele fazia cura, expulsava espírito, eles, os apóstolos, que foram imbuídos desse dom. Então esse dom não era deles, era do Cristo que os imbuiu. Aí o pai chegou lá com o filho e queria que o filho fosse curado, mas como na descrição do próprio pai, que está discutindo, porque quando Cristo chega já pergunta o que eles estão, tá lá a muvuca, né? O povo discutindo. Aí o pai: roguei a teus discípulos que o expulsassem, o espírito mudo. Eu li, na primeira vez que eu li espírito imundo, porque era uma maneira também de se referir a espíritos comuns, mas nesse caso é espírito mudo. Aí o pai descreve e fala: eu roguei a teus discípulos que o expulsassem, e eles não tiveram força. Ele deu uma avacalhada nos discípulos, né? De leve, né? Mas assim, não denota revolta. Ele só disse que eles não tiveram força porque eles não conseguiram. Respondendo-lhes disse: ó geração sem fé, até quando estarei convosco? Até quando vos tolerarei? Trazei-mo. Muitos interpretam que isso daí era para os discípulos que não fizeram lá a cura, né? Mas eu acho que era para todo mundo. Inclusive quem nem estava envolvido com a causa estava lá escutando. Porque ó geração. Geração, ele está falando do povo daquele éon, né? Mas, por exemplo, se ele viesse hoje e falasse essa frase de novo, ia continuar valendo, porque qual é o nosso problema? Falta de fé. A gente vai ouvir a narrativa e, assim, ver se a gente não se coloca aqui nessa multidão. Porque ele perguntou para a multidão: que estás discutindo com eles? Mas ele está sabendo que no meio da multidão, que a multidão propriamente dita, esperava que ele curasse e não curou, acabou. Mas lá no meio tinha os escribas e fariseus, que já estavam na cola do Cristo e se aproveitaram que o Cristo não estava, que dava aquelas respostas, dava aquelas vassouradas nele, né, com as respostas, e também aproveitaram que os 9 estavam lá, não conseguiram, aí os 9 já ficaram duvidosos de sua fé, titubeantes, e os escribas, cresceram em cima. Deitaram e rolaram, né? Aí, deve estar dizendo, né? Não tem poder nenhum, isso daí tudo é maracutaia. E aí o Cristo já desceu sabendo o que estava acontecendo, por isso que não perguntou para os discípulos, perguntou para o povo. Aí o pai falou, eles não tiveram força. E aí essa questão da fé não é uma questão dos discípulos, é uma questão de todo mundo, até hoje. Se baixar lá na aliança, eu ia falar a mesma frase e ia caber para todo mundo. Melhoramos, mas não todo mundo. Aí o pai já
ele já refaz, né? Respondendo-lhe, disse-lhes. Aí falou aquele negócio da geração. E eles lhe trouxeram o garoto que estava tendo ataques epiléticos. Vendo a Jesus, logo o espírito o convulsionou e, caindo no chão, contorcia-se espumando. Aí você acha que Jesus ficou em, oh meu Deus do céu, vamos logo resolver isso? Não, aí Jesus viu lá o espírito reagindo, né? E muitas vezes aí Jesus perguntou ao pai, há quanto tempo acontece-lhe isso? E o garoto lá estribuchando. Respondeu ele, desde a infância. Muitas vezes o lançou, ora no fogo, ora na água para destruí-lo. Mas para o Cristo, se podes alguma coisa, compadece-te de nós e ajuda-nos. Porque já estava, olha a descrença e a falta de fé. O cara falando com o Cristo, o Filho de Deus, mas ele não está sendo grosseiro não, nem irônico, ele está já, de repente, esse mal que meu filho tem é uma coisa que nem esse enviado consegue, né? Embora todo mundo aí já viu o coxo andar, o mudo falar, o cego enxergar e vários espíritos serem expulsos. Então você vê como é que somos nós, né? A gente pede, tem fé, mas é uma fé assim meio 70, alguns 50%, outros 70%. E é o caso aqui. Se podes alguma coisa para o Filho de Deus, compadece de nós e ajuda-nos. Então é assim, mas ele não está fazendo nenhum desaforo, não. Ele está, primeiro, um pai desesperado, querendo que o problema se resolva. Mais desesperado ficou quando viu que 9 discípulos não deram conta. Aí ele já está achando assim, eu acho que esse negócio aí do meu filho é tão brabo que nem o mestre vai dar conta. Disse-lhe Jesus, se podes? Aí você pensa, vai falar assim, eu posso tudo, se eu posso, eu criei essa humanidade toda, mas não é disso que ele está falando. Se podes, tudo é possível ao que crê. Não é um problema meu. Não é se eu posso, eu, Cristo, posso ou não. Isso não está em jogo. A coisa não aconteceu porque vocês não creem. Essa geração que ele passou o pito. Ó, geração sem fé. Ó como é que essa frase ganha. Porque as pessoas acham até meio estranho, né? Para o Cristo ficar fazendo essa chamada de... Mas ele fez a chamada ali porque depois vai se ver que o problema era de fé. Não vai acontecer agora só porque o Cristo chegou, não como se fosse pouca coisa, mas eu digo, ele daria conta de qualquer coisa, mas ele quer dizer que, olha, vocês aí, os 9 discípulos, apóstolos, com você, Pai, vocês poderiam ter resolvido isso, né? Ó geração sem fé, até quando estarei convosco, aqui, presentes, né? Porque aí assim, vamos esperar, ele subiu aqui, vamos esperar ele descer. Só que assim, depois que ele morrer lá na cruz, somos nós, né? Vai esperar descer de novo? Nós temos que ir lá. É o que ele quer mostrar, esse caminho. Aí, até quando vos tolerarei? Dizei-mo. Aí ele pede lá para trazer o garoto. Então você vê bem. Se podes, tudo é possível ao que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou, creio. E aí de novo o pai do menino encarna a gente. Sabe por quê? Olha que frase maravilhosa, a frase curta. E imediatamente ele falou, se podes, tudo é possível ao que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou, creio. Né? Deu a segurança.
Qual é a continuação da frase? Ajuda da minha incredulidade. Creio. Ajuda na minha incredulidade? Não creio. Mas assim, tudo dentro de uma dimensão humana, porque ele é o último dos mortais? Não, eles somos nós. Essa frase aí é nossa. Creio, peço a Deus. Mas assim, será que vai mesmo? Passa um dia, passa dois, não aconteceu o que eu estava querendo. Aí eu já vou começar a tomar minhas providências. Não estou falando aqui que é aquele tipo de devoto, entreguei tudo na mão de Deus e fica sentado no sofá. Não vai acontecer. Porque você tem que dar o meio. Então não é nem 0, nem 100%. Como dizia os leigos do ditado, né? Nem 8, nem 800. Você pede, age, faz as coisas, né? E você vai ser ajudado e vai se realizar através da sua ação no mundo. O que eu estou dizendo? Pai, me arranja um emprego. Eu vou confiar totalmente em ti. Vou ficar aqui sentadinho no sofá, vendo televisão, esperando o telefone tocar ou receber um e-mail. Não é isso. Você vai fazer curso, você vai se capacitar, você vai procurar e você vai eventualmente marcar entrevista e você vai comparecer à entrevista. Quando tiver marcada, você fala, Jesus, meus anjos da guarda, eu vou fazer uma entrevista hoje de tarde, que eu possa ser envolvido, que as coisas possam acontecer. Você já pediu lá para arrumar um emprego. E você vai fazer as ações que todo mundo faria. Né? Que todo mundo, ainda mais agora que está tudo tão difícil, você vai se inscrever, você vai se candidatar, você se marcar em uma entrevista, você vai da melhor maneira possível, entende? Então, mas assim, o pai ali era só crer. Tanto por parte dos apóstolos, quanto por parte do pai. Aí, cada vez mais, aquela frase muito agressiva e incompreensível vai ganhando, né, o seu valor. Então, imediatamente o pai do menino exclamou, creio. Ajuda na minha incredulidade, mas olha, esse cara ele é conectado, porque a maioria diz creio e depois ela não toma contato com a sua incredulidade. Será que a gente toma contato com a nossa incredulidade? Será que a gente crê mesmo? Então, por exemplo, eu não estou crucificando ninguém, até porque eu sou uma pessoa desse éon, eu não tenho muita diferença de vocês. Então a questão se você já sabe, nós sabemos que nós somos falhos, já pede para Cristo ajudar. Ou Cristo, né? Eu adoro São Judas Tadeu. São Judas Tadeu, me ajuda aí, para que a gente possa fazer uma imantação, para que as coisas aconteçam. Isso aí que eu pedi. Às vezes eu não pedi para Cristo, pedi para o próprio São Judas Tadeu. Né? São Francisco de Assis, eu tenho afinidade com São Francisco de Assis. Eu tenho afinidade com o Santo Expedito, que ele é das causas impossíveis. Entendeu? É isso. E vendo Jesus que uma multidão afluía, repreendeu o espírito, dizendo-lhe, espírito mudo e surdo, eu te ordeno que saia dele e nunca mais nele entres.
Então, por exemplo, provavelmente era um obsessor lá de outras vidas, porque precisou o Cristo dizer para ele não voltar. Essa questão de ser mudo e surdo, o pai estava dizendo que o espírito era mudo, então o espírito não falava. O Cristo veio elucidar que era surdo também. O Pastorino desculpou os apóstolos dizendo que, como os espíritos não ouviam as ordens dos apóstolos, ele era surdo. Ele não saiu. Mas, na verdade, é o que o Pastorino também está falando, da imantação, né? Porque tem essa questão, né? Você fazer o outro crer que você tem o poder. Então, o espírito, ele não viu lá uma psicosfera dos apóstolos como a do Cristo, que é inegável, né? Que eles já começam até a reagir antes do Cristo chegar. Porque esses obsessores aí dessa época não é gente zerada, não. São os obsessores que têm noção, eu já falei isso aqui, né? Porque os encarnados todos tinham dúvida se o Cristo era o Cristo, né? Inclusive os da sinagoga. Os obsessores, quando vem o Cristo de longe, já falam: ó, Filho do Altíssimo, o que queres? Os obsessores já sabiam quem era. Eram os obsessores que estavam mais na frente do que os que estavam encarnados. Como a gente sabe que não é assim, né? Tem gente, né? Você tem obsessão de arcebispo, bispo, né? Espíritos que passaram para o outro lado, que tinham grande cabedal de conhecimento, mas que emocionalmente e em valores éticos e morais ainda lhes faltava muito. Entende? Então você pode sim ter um obsessor instruído, ele tem até noção, ele consegue ver a luz lá do Cristo, mas ele está ali num erro ainda básico, que precisa vencer. E aí ele ajuda a minha incredulidade, o pai também não é zerado, ajuda a minha incredulidade, então ele tem consciência da incredulidade dele. Que é isso que eu estou falando, se pelo menos a gente tiver consciência da nossa incredulidade, pelo menos poderemos pedir ajuda. E vendo Jesus, a multidão, aí ordenou, aí o espírito ainda tentou relutar, convulsionou, saiu, e aí a pessoa ficou lá desgastada, que o povo achou que tinha morrido. O povo começou a gritar: morreu. Só que isso é uma outra questão muito interessante, contemporânea. Quando eu era novo, eu tô velho mesmo, né? Quando a gente começa a falar essa frase, quando eu estava lá na escola, primário, ginásio, quando eu era, né, novo, eu vi pessoas convulsionando, pessoas epiléticas, terem ataques epiléticos, né? E, inclusive, nessa época, aí eu já com 19, 20 anos, eu vi no ônibus a pessoa em dia, principalmente em dia muito quente, porque o epilético também está condicionado a isso. Ele está na rua num dia super quente, entra no shopping gelado, pode ser que tenha. Ou então está lá naquele ônibus quentíssimo, eu vi mais de uma vez a pessoa cair e ter um ataque epilético. E o Pastorino comenta que a maioria, o Pastorino põe o título A Cura do Epilético. Só que no comentário ele diz: a maioria é espiritual. Tem os epiléticos somáticos, né, de problema neuronal e etc., mas a maioria. E eu diria hoje em dia, a maioria hoje em dia não é de obsessão ou espiritual. Por quê? Porque vocês têm visto alguém cair na rua e ficar lá tendo um ataque epilético? Eu nunca mais vi. E eu lido com aluno. E é uma cabeçada, né? Assim, muitos anos lidando com aluno, assim, milhares. Já tive milhares de alunos. Nunca mais vi ninguém tendo ataque epilético. Por quê? Porque tem uma medicação. A medicação hoje em dia é maravilhosa, não dá efeito colateral. As pessoas tomam
a vida inteira e não tem um ataque epilético. Tá entendendo? Se fosse uma questão espiritual, você acha que espírito vai estar aí para medicação? Então, eu também conheço pessoas que tinham realmente problema espiritual, que aí tem também. Eu não estou dizendo, não estou desconsiderando, estou dizendo que não exista. Estou dizendo que a maior parte é somático, se você tratar, você não tem. Né? Aí é uma querela sua, somática, de outras vidas. Né? Ou que você fez a si mesmo ou fez a outra pessoa. E agora está pagando. Então, assim, agora tem obsessor, o espírito, né, não tão, uma obsessão tão terrível que faz isso? Tem. Mas hoje em dia é bem menos. Eu tive uma amiga minha mas você imagina, a família, que nem era tão religiosa, botou ela para estudar num colégio de freiras. E ela tinha essas manifestações que você olhava, era epilética. Mas as freiras mesmo já sacaram que não era só epilético. Então, olha aí como é que a carruagem andou. Né? Geralmente, quando dá grito, já cai ganho. Porque o epilético, ele cai lá na crise, é uma crise muscular. Por isso que quando ele acorda, ele está exausto, porque o corpo inteiro contraiu. Os músculos todos contraíram. Ele fica desgastado energeticamente. Tá? Isso sempre. E essa pessoa que eu conheci, a pessoa está viva. Ela caía lá, tinha a crise, as freiras estavam dentro do ambiente católico, né? Dentro do colégio de freiras. E depois a coisa foi, eu acho que as próprias freiras, as próprias egrégora do colégio católico foi tratando. Então, é essa lição que nós temos hoje. Vamos agora passar para o nosso passe fluídico terápico maravilhoso. Vocês vão se colocar de forma confortável na cadeira, ou deitar, ou na bergère, ou no chaise longue, e um divã, e vão acompanhar mentalmente enquanto os guias e protetores espirituais vão dar o passe em vocês. Elevemos mais uma vez os nossos pensamentos ao Pai e confiemos. Nós pedimos ao Cristo para que possam os nossos amigos espirituais, juntamente com os protetores de cada um aqui presente, realizar através deste passe fluídico terápico o tratamento particularizado de acordo com as necessidades que cada um apresenta. Que seja suavemente depositado em nosso corpo fluídico, mental e físico o remédio advindo das camadas superiores da vida, tão bem preparados por corações amorosos para nos atender. Rogamos ainda que os benefícios deste passe se estendam aos nossos lares, envolvendo de forma carinhosa nossos familiares, parentes e amigos, proporcionando-lhes igualmente tratamento eficaz. Intimamente pedimos forças para desenvolver coragem, discernimento, paciência e bom ânimo em nossa lida diária, nos colocando agora na posição de receptores, abertos à boa influência do alto. Alentando a nossa consciência de que somos seres oriundos e viventes do universo de Deus. Agradecemos a nossa coexistência com o nosso próximo e atual reencarnação, que nos colocou em contato com os elementos indispensáveis às nossas necessidades de evolução, rogando inspiração para que possamos aproveitar a oportunidade da mesma para exercitar o perdão e a busca sincera pela harmonização íntima, sem deixar de atender aos reclames da lei de progresso e evolução. Finalmente, pedimos equilíbrio moral e emocional,
inspiração nos padrões do Evangelho, para que possamos solucionar com os nossos esforços os problemas que nos envolvem. Resignação positiva sem estagnação. Compreensão para agir com amor, ação sem ser subserviente. Proteção, forças para manter a vigilância e disposição para realizar a nossa reforma maior, graças a Deus. Graças a Deus, graças ao Cristo de Deus, graças ao Espírito Santo de Deus. Graças ao nosso patrono São Francisco de Assis, à egrégora da Aliança da Fraternidade do Evangelho da Noite, aos nossos guias e protetores espirituais, individuais e de família. Obrigado, Senhor, por termos podido comparecer mais uma vez a esse culto maravilhoso. Obrigado por nos envolver, nos abraçar, nos proteger, nos conduzir, nos reharmonizar e nos reenergizar. Obrigado pela possibilidade de sermos visitados por essa falange enorme que envolve todos esses níveis vibracionais que foram citados agora no início da nossa prece. E, Senhor, permite com que possamos mandar um quanto de luz para essa humanidade encarnada e desencarnada. Pela saúde dessa humanidade, a saúde desse planeta Gaia. Senhor, permite que possamos mandar um quanto de luz para envolver os dirigentes físicos planetários, essas pessoas que estão com esse karma na mão agora, de fazer a direção física e espiritual da humanidade terrena encarnada. Que todos possam ser envolvidos na paz e no amor do Senhor para realizar da melhor maneira possível as suas tarefas, as suas pendências, as suas missões. Jesus, vou abrir agora 30 segundos para que possamos colocar as nossas intenções. Jesus Cristo, abençoa-nos hoje e sempre e dá-nos a permissão para dar por encerrado o Evangelho da noite de hoje, dizendo o lema da nossa casa, paz e fraternidade, e o lema de Francisco, paz e bem. Abençoa a nossa semana. Até a próxima.